Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa revisão de geometria do nono ano, conteúdo relações métricas no triângulo, retângulo e algumas aplicações do teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, né, elementos de um triângulo retângulo. Como já foi dito em sala de aula, vamos considerar o triângulo retângulo ABC, tá? Retângulo em A aqui. Você tem aqui o B e o C, que são os catetos, ok? O A vai ser a nossa hipotenusa, B e C vão ser os nossos catetos, seguir a ordem aqui do texto. H é a altura relativa, tá? Ao lado BC desse triângulo, ou altura relativa à hipotenusa, tá bom? O triângulo tem três alturas. Essa altura aqui é a altura relativa ao lado BC, porque é que vai bater no lado BC. Ou, se você preferir, hipotenusa, ok? O N é a projeção do cateto B, o M é a projeção do cateto C, né? A projeção do cateto sobre a hipotenusa, tá bom? Os dois pedaços da hipotenusa. Bem, nós fizemos as semelhanças de triângulo nas aulas anteriores e chegamos às seguintes relações, né? Vamos lá, vamos começar de baixo para frente, que foi a nossa ordem. A vezes H igual a B vezes C significa que em todo triângulo retângulo, o produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela é igual ao produto das medidas dos catetos, né? O produto da medida da hipotenusa, então se eu pegar a hipotenusa, deixa eu marcar aqui de uma cor bem destacada, se eu pegar a hipotenusa e multiplicar pela altura relativa à hipotenusa, o produto dessas duas medidas é igual ao produto dos catetos, é igual ao produto desse lado por esse aqui. Bom, então o produto dos verdes é igual ao produto dos amarelos. Ok? Essa é a fórmula A vezes H igual a B vezes C. Tudo bem? Próxima, vale para os dois catetos, né? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Traduzindo, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Como nós temos dois catetos, nós vamos ter essa fórmula repetida duas vezes. Uma para o cateto C e a outra para o cateto B. Então, o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Tudo bem? Próxima fórmula diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Né? Então, o triângulo retângulo, quadrado, a medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. E o mais conhecido de todos, né, o nosso teorema de Pitágoras, que diz que em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo bem, pessoal? Então, vamos a alguns exercícios, tá bom? Primeira questão. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado o seguinte, o que é que você tem aqui, tá? O ideal é você ter na sua cabeça, saber o que cada um representa. Isso aqui é altura, isso aqui é uma das projeções, isso aqui é a outra das projeções. A única fórmula que usa alturas e projeções é h ao quadrado igual a m vezes n. No caso do primeiro desenho, x ao quadrado é igual a m vezes m. 9 vezes 4, 36. Quando você tirar a raiz de 36, você vai encontrar x igual a 6. Letra B, o que é o 6? O 6 é a altura. O que é o 12? Uma das projeções. O que é o x? A outra das projeções. Então, a fórmula vai ser a
mesma. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tá bom? 12 vezes x dá 12x, igual a 36. X vai ser 36 dividido por 12. X é igual a 3. Ok, pessoal? Vamos a mais um exemplo. Nessa figura você tem mais informações, tá? Você tem a hipotenusa que vale 30, né? Você tem que saber identificar. 30 é a hipotenusa. 24 é um cateto. Qual? Aí você escolhe se vai ser o B ou se vai ser o C. Vamos supor que seja o B, tá certo? O X seria o C. E o 14,4 é a altura. Esse triângulo só está deitado. Então, para descobrir o X, que é um cateto, só tem duas fórmulas, né? Aqui, se eu tivesse a projeção, uma coisa que eu não tenho, ou aquela fórmula que é a que tem 4 elementos, né? Que é a hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos. Eu sei que a hipotenusa é 30, eu sei que a altura é 14,4, o cateto B é 24, o cateto C é o nosso X, ok? Então aqui vai ficar 24x, tá? 24 vezes x, 24x, vou colocar primeiro, igual a 144 vezes 3. 144 vezes 3 vai dar 3 vezes 4, 12 vai 1, 12 e 1, 13 vai 1, 3 e 1, 4, 432. Então x vai ser 432 dividido por 24. 432 dividido por 24, isso vai me dar... Então, vai dar 18, ok? Próximo problema, analise o que você tem. O A é a hipotenusa, o 12 é o cateto. O X é a projeção do outro cateto, então aqui seria o N. Bom? Bem, como é que eu vou fazer isso aqui? Lembrando das fórmulas, não tem nenhuma fórmula que use uma projeção e outro cateto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar esse pedaço aqui de 20 menos x. Se isso aqui tudo é 20 e esse pedaço aqui é x, o outro pedaço vai ser o resto, né? Ou seja, 20 menos x. Agora sim, tem como eu utilizar a fórmula c ao quadrado é igual a vezes m. O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção, ok? Então, 12 ao quadrado aqui vai dar 144. 20 vezes 20 dá 400. 20 vezes menos x dá menos 20x. Passa o 20x para o primeiro membro. E aí você vai ficar com 400 menos 144, que vai dar 20x igual a 256. Então, x vai ser 256 dividido por 20, que vai dar igual a 12,8. Ok, pessoal? Cuidado, quando não tiver o que você precisa, adapte. Vamos ao próximo. Próximo fala o seguinte, questão do livro. A figura a seguir mostra a vista de frente da estrutura do telhado de uma casa. A viga de madeira destacada, né? Essa viga aqui destacada, tá? Na figura, tem a função de apoiar a haste central do telhado. Determine a altura aproximada dessa viga. Então, ele quer saber qual é a altura aproximada. Se essa viga foi bem feita, e esses dois lados aqui são iguais, aqui nós temos um triângulo retângulo. E se ela foi bem feita, né, o triângulo retângulo, essa viga aqui seria a altura, mas a altura também é mediana. Então, nós vamos dividir essa figura aqui em dois triângulos retângulos, tá bom? Aqui eu sei que é reto, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo, que eu destaquei aqui para vocês, a hipotenusa é 10, a altura dessa viga eu vou chamar de x, e esse pedacinho aqui vai ser 5 raiz de 2, porque é a metade de 10 raiz de 2, ok? Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quando você vai fazer um número e uma raiz elevado ao quadrado, você vai fazer o número ao quadrado e a raiz ao quadrado.
tá bom? Igual a 10 ao quadrado. Faço na próxima. Então, aqui vai ficar 25 vezes 2 igual a 100. 25 vezes 2, isso vai me dar 50. Passa para o segundo membro, menos 50. Então, x vai ser a raiz de 50. E a raiz de 50, por simplificação, tá? Vai dar por 5. 5 dá 1. 2 vezes 5 ao quadrado. Vai cortar e sair da raiz. Dá 5 raiz de 2 metros. Como ele quer aproximadamente, você tem que lembrar que raiz de 2 é aproximadamente 1,41, tá? 1,41, 1,42 para ter uma sobrinha e poder cortar. Então, 1,41 vezes 5 vai dar aproximadamente 7,05 metros de altura terá essa viga. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, mais uma questão. A questão diz o seguinte: determine no triângulo abaixo a medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Ou seja, ele quer H, Z, Y e X na figura, onde o X é a hipotenusa, o Z e o Y são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa e o H é a altura. Ok, pessoal? Vamos lá. Bem, como eu tenho os dois catetos, a primeira coisa que eu faria seria encontrar a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como eu tenho os dois catetos, eu vou começar pela hipotenusa ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, que é 144, mais 16 ao quadrado, que é 256. Somando esses dois números, eu vou ficar com 400. Tá certo? Então, x ao quadrado é igual a 400. Então, x vai ser a raiz de 400. Consequentemente, o meu x vai ser 20. Né? Lembrando que isso aqui é aquele triângulo velho nosso conhecido, 3, 4, 5. Aqui é 4 vezes 4. Aqui é 4 vezes 3. Então, aqui é 4 vezes 5. Ok, pessoal? Vamos continuar. Bem, tendo os catetos e a hipotenusa, dá para encontrar... a altura usando a fórmula A vezes H é igual a B vezes C. Onde o A eu sei que é 20, o H eu estou querendo descobrir, o B e o C, um é 16 e o outro é 12. Ok, pessoal? Então, fazendo a multiplicação de 12 vezes 16, você vai encontrar 192. Então, 20H vai ser igual a 192. Então, H vai ser igual a 192 dividido por 20. H vai ser igual a 9,6. Tudo bem? Vamos lá. Descobri o H. Está faltando o Y e o Z. Bem, para descobrir o Y ou o Z, tanto faz. Você pode usar os catetos aqui. Bom, eu vou usar o cateto menor, que aí eu faço contas menores. Eu vou usar a fórmula que C ao quadrado é igual a A vezes M. No caso, C é o 12 ao quadrado, igual ao A, que é 20, e o meu M é o Z, ok? Então, vai ficar 20Z igual a 144. Consequentemente, Z é 144 dividido por 20. Z vai dar igual a 7,2. Ok? Agora, se você quiser descobrir o y, você tem duas possibilidades. Ou você usa essa fórmula para o outro cateto, ou como você já tem a hipotenusa e você sabe que a soma das projeções vai dar a hipotenusa, se você tem uma projeção que vale 7,2 para encontrar a outra projeção y, é só subtrair de 20, que isso vai me dar 12,8. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 27 diz assim: uma escultura de alumínio tem a forma de um triângulo retângulo, só não diz qual a posição. Um dos catetos desse triângulo mede 80 centímetros e sua projeção sobre a hipotenusa mede 64 centímetros. O perímetro dessa escultura em centímetros é... Vamos lá. Ah, lá em centímetros, não, em metros, né? Vamos lá. Eu coloquei o triângulo nessa posição, tá? Porque ele está falando em projeção.
Então, um dos catetos desse triângulo mede 80. Eu vou admitir que o cateto é o maior, apesar de eu não ser, tá? Ele disse que, se eu traçar aqui a altura, essa projeção desse cateto mede, aqui está tudo em centímetro, 64 centímetros. E ele quer o perímetro desse triângulo. Aí você fala, o que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou encontrar alguma coisa aqui? Porque ele só tem hipotenusa e projeção. Você descobre, olha, você tem cateto e projeção. Você descobre a hipotenusa usando a formulazinha C ao quadrado igual a A vezes M, onde o C é 80, 80 ao quadrado, é igual a A, que não tem, vezes o M, que é 64, ok? Então, 80 ao quadrado dá 6.400. Olha que legal, ali tem 64. Isso quer dizer que quando eu dividir 6.400 por 64, eu vou encontrar 100, que é a hipotenusa. E se eu tenho a hipotenusa, eu tenho esse outro pedacinho aqui, se eu quiser. Se não, podemos ir direto para o teorema de Pitágoras, tá? Por que o teorema de Pitágoras? Porque ele quer saber o perímetro. E para saber o perímetro aqui, a única coisa que está faltando agora é o B, tá? Então, usando o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Note que aqui é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 20, tá? Mas não precisa se preocupar, é só fazer essas contas direitinho. 100 ao quadrado é 10.000. 80 ao quadrado, eu sei que é 6.400. Se eu subtraio 6.400 e 10.000, eu fico com 3.600. Se eu tiro a raiz de 3.600, eu fico com 60. E calculando o perímetro, nada mais é do que pegar o 100, somar com 80, somar com o 60. 0. 8 mais 6, 14, vai 1, vai dar 240 centímetros, que transformando para metros, 2,4. Resposta certa, letra D. Vamos adiante. Essa questão é do livro de vocês, tá? Vamos ao próximo. O próximo fala que uma escada medindo 4 metros. Então, daqui a escada, tá? Tem uma de suas extremidades apoiada no topo de um muro. E a outra extremidade dista 2,4 metros da base. Essa outra extremidade aqui está a 2,4 metros da base. Qual é a altura desse muro? X. Lógico que é o teorema de Pitágoras. Vamos fazer o teorema de Pitágoras. E lógico que é o triângulo 3, 4, 5 disfarçado, tá? Mas vamos fazer as contas normais. Ó. A soma dos quadrados dos catetos, parênteses não, é igual ao quadrado da hipotenusa. Bem, x ao quadrado mais 2,4 ao quadrado vai me dar 5,76. E 4 ao quadrado me dá 16. Então, x ao quadrado vai ser 16 menos 5,76. Ok? Fazendo a subtração de 16 menos 5,76, isso vai me dar 11,24. Então, x é igual a raiz quadrada de 11,24. Professor, como é que eu tiro razão de número que tem raiz de número que tem vírgula, né? Bem, no caso aqui a gente pode pegar as respostas. Ó. Termina em 2. Tá? Aliás, aqui é 10, não é 11 não, né? Vamos ajeitar esse número aqui. Aqui é 1010,24, que a raiz é 3,2, né? 1024, a gente sabe que a raiz é 32, tá? E fazendo a subtração aqui errada. Então, 3,2 é letra C. Ok, pessoal? Vamos adiante. Bem, só relembrando as duas aplicações do Teorema de Pitágoras, né? Uma quando a figura é um quadrado, obrigatoriamente um quadrado, onde a diagonal mede lado vezes raiz de 2. E a outra aplicação é quando o triângulo é equilátero, que a altura dele vai ser L raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos lá. Então, aplicações. Nessa primeira figura aqui, não dá para aplicar. Tudo bem? Nessa primeira figura aqui, não dá para aplicar.
porque isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um retângulo. Mas não tem problema, vamos aplicar o próprio teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Note que esse aqui é o segundo triângulo que mais aparece nesse tipo de problema, né? O 5, 12, 13, 5 ao quadrado, 12 ao quadrado. Isso aqui vai ficar que x ao quadrado é igual a 169 e que a raiz de 169 é 13. Tá? Então esse x aqui é 13. Aqui é um quadrado. Aqui eu faço o teorema de Pitágoras, não tem problema nenhum em fazer o teorema de Pitágoras, tá? Se você fizer, vai dar certo. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. X ao quadrado igual a 72, x igual a raiz de 72, x igual a 6 raiz de 2. Mas, se você souber a fórmula, que diagonal é igual a lado vezes raiz de 2, você só vai colocar 6 raiz de 2. Não vai precisar fazer nada disso, ok? A fórmula está para facilitar, não para atrapalhar. E esse último aqui, eu posso muito bem fazer usando o teorema de Pitágoras. Não acharia muito conveniente, mas é possível, tá? A soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Aqui dá 64. Raiz de 64, 64 por 2 dá 32. Então, x é raiz de 32. E raiz de 32 é 4 raiz de 2, né? 16 vezes 2. Ok? Pronto. Ou você usa a fórmula que diz que diagonal é igual a lado raiz de 2. O problema aqui é que esse 8 não é o lado, esse 8 é a diagonal, L raiz de 2. Aí eu vou escrever aqui o contrário para ficar mais fácil de entender. Então L vai ser 8 sobre raiz de 2. E aí você racionaliza, tá? 8 raiz de 2 sobre 2, que dá 4 raiz de 2. A mesma resposta que tem aqui. Ok? Você escolhe a maneira que você quer fazer. Vamos adiante. Bem, a mesma coisa aplica-se aqui, tá? Nós temos aqui um triângulo que eu posso muito bem utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Já que o triângulo é equilátero, aqui vai ser 5. Aí eu vou fazer a soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Aí você vai ficar com 100 menos 25. Aí você vai ficar com 75. Aí, continuando o cálculo, x é igual a raiz de 75. Raiz de 75 você vai encontrar 5 raiz de 3, se você fatorar. Ou então você aplica a fórmula direta. A altura é igual a lado vezes raiz de 3 sobre 2. No caso desse problema, o lado do triângulo é 10. 10 dividido por 2 dá 5 raiz de 3. A mesma resposta. Ok? Aqui eu vou fazer apenas pela fórmula, tá? O 6 é a altura e o x é o lado. E a fórmula diz que a altura é lado vezes raiz de 3 sobre 2. A altura é 6, o lado é x, raiz de 3 sobre 2. Aqui nós vamos fazer o produto do meio pelo produto dos extremos. Fica x raiz de 3 igual a 12. Aqui vai ficar x igual a 12 sobre raiz de 3. E aí você vai fazer uma racionalizaçãozinha básica, o conteúdo que vocês aprenderam na primeira etapa. Isso aqui vai dar 12 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. E 12 por 3 dá 4 raiz de 3. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. A próxima questão, bem simples. Ele quer saber, né, ele diz que a diagonal de um quadrado mede 5 raiz de 2. Determine o seu perímetro. Olha, se a diagonal do quadrado é 5 raiz de 2 e a fórmula da diagonal é L raiz de 2, é lógico que o lado é 5, né? Não tem nem o que pensar, tá bom? E o perímetro vai ser 4 vezes 5, que vai me dar 20 centímetros. Vamos lá. O próximo problema diz o seguinte: o perímetro de um retângulo é 34 centímetros. Um dos lados mede 5 centímetros. Então vamos admitir que esse lado aqui meça 5 centímetros. Determine a medida da diagonal. Como isso aqui não é um quadrado, eu não posso aplicar a fórmula, tá? O que é que eu tenho que fazer? Saber que aqui também é 5, e que 5 mais 5 dá 10, e que 10 centímetros para 34 que eu tenho aqui dá 24 centímetros. Então, esses dois lados medem 24. Quando eu dividir esse 24 por 2, vai dar 12 para cada lado.
E para quem já está habituado, aqui é o triângulo 5, 12 e 13, né? Mas para quem não está habituado, vai fazer o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? 12 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25, somando os dois dá 169, e a raiz de 169 é 13 centímetros. Fácil assim. Vamos à próxima. Próxima questão, nós temos o seguinte, né? Calcule a altura de um triângulo isósceles, não equilátero, tá? Sabendo que os lados congruentes medem 25, cada um deles, e que a base mede 14. Então, ó, a base mede 14. A base no triângulo isósceles, né? Isso aqui que é a altura, também é mediana, também é bissetriz. Então, ela pegou esse 14 e dividiu ao meio, 7 para cada lado. Fazendo isso, esse triângulo aqui, ele é retângulo, e a hipotenusa é 25. E os catetos são x e 7. Então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 7 ao quadrado me dá 49, 25 ao quadrado dá 625, fazendo 625 menos 49, você vai obter 625 menos 49, você vai obter 576, que alguns alunos já aprenderam que a raiz quadrada de 576, né, não faz mais conta, é 24 centímetros, é a medida da altura desse triângulo, ok? E para finalizarmos esse problema que foi feito em sala, né? Ou pelo menos começamos. Então você tem uma corda de 3,9 metros de comprimento conectada um ponto na base de um bloco de madeira e uma polia, né, localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema seguinte. Então tem uma polia aqui, e aí você vai puxar essa corda aqui, tá? Quando você puxar essa corda aqui, esse bloco vai se deslocar, ok? Ele quer saber qual seria esse deslocamento desse bloco, tá bom? Aqui a corda vai sair desse ponto, né? Vai vir para esse ponto aqui, porque o bloco vai ficar bem aqui, tá? Aí ela quer saber quanto foi que esse bloco se deslocou. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro, a ideia é que quando esse bloco estiver nessa posição aqui, esse triângulo aqui terá altura, né? Esse triângulo é retângulo, vai ter esse cateto aqui com a medida 1,5. Essa hipotenusa aqui vai ter qual medida? Lembrando que eu puxei 1,4 metros. Ó. Então tinha 3,9 e eu puxei 1,4. Ficou 2,5 metros, ok? Então, eu vou descobrir esse pedaço aqui que eu vou chamar de B. Beleza? Aplicando o quê? Aplicando o teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. B ao quadrado vai ficar 2,5 ao quadrado, que é 6,25. Isso aqui dá 1,5 ao quadrado, vai dar 2,25. Subtraindo os dois, você vai encontrar que B ao quadrado é 4 e que B é raiz de 4, também conhecido como 2. Então, daqui para cá são 2 metros. Mas o que é que vai me ajudar? Ele não andou 2 metros, ele está a 2 metros. Eu teria que ter a distância toda. E o que é que eu vou fazer para descobrir a distância toda? Eu teria que ter essa distância aqui toda, porque aí eu sei que está faltando 2 metros. Como é que eu faço para encontrar esse x? Novamente um teorema de Pitágoras, só que agora eu vou usar o quê? Eu vou usar o número original, a mesma altura, e aqui a base que eu vou chamar agora de, sei lá, C, tá? Então, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, beleza? Então, nós temos aqui 1,5 ao quadrado, que vocês sabem muito bem que é 2,25, igual a 3,9 ao quadrado, que dá 15,21. Quando você subtrair do 2,25, você vai encontrar 2,96. Então, C é a raiz quadrada de 12,96.
que é exatamente 3,6 metros, né? Pronto, ó, o triângulo todo tinha 3 metros. Ele está faltando andar 2. Então, se eu tirar dos 3 metros 2 que falta ele andar, ele andou 1,6 metros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Boa prova e até o próximo vídeo.